Bicho, ó, Jesus existiu? Fala isso pra um teólogo. Então, eu tava buscando várias coisas aqui no celular de que eu poderia falar em cima desse... Eu anotei várias coisas pra gente falar, é claro. Então, várias coisas que eu podia buscar aqui pra gente compartilhar, né? Primeiro, vamos falar arqueologicamente, cientificamente, né, antropologicamente, se Jesus existiu. É fato, na ciência, não tem nada a ver com fé, que Jesus foi um profeta em Israel. Tinha um homem lá. Tinha, chamado Jesus, que ficou 33 anos na Terra. O judaísmo o reconhece como um profeta, mas não como Deus, como nós cristãos o reconhecemos, por causa da morte e ressurreição. O Islã, é importante lembrar que o Islã é uma das maiores religiões do mundo hoje, e reconhece Jesus como profeta, tá lá no Corão. Então, incontestavelmente, o homem Jesus existiu, isso nunca foi discussão na história. A discussão é se Jesus é Deus. Essa é a discussão. Que uns falam, não, outros não, foi só um profeta, outros não, foi só um bom homem. E nós, veementemente, defendemos a divindade de Jesus. Não foi um personagem criado. Não foi um personagem. Isso aí, historicamente, está provado. Então, assim, a gente tem que só dividir isso aqui para não ficar confuso. É lógico que Jesus existiu, o homem Jesus passou pela terra, nasceu em Belém, foi criado em Nazaré, manifestou o seu ministério em Jerusalém e na Galileia, e existiu, ponto final. Foi um rabino famoso da época e todo mundo reconhece. Do judaísmo ao Islã reconhece. Os historiadores, arqueólogos, todos eles comprovam a evidência, né, a existência de Jesus. Agora, a grande discussão até hoje entre as religiões e entre os céticos é por que Jesus é Deus? Entendeu? Como pode Jesus ser filho de Deus? Essa é a discussão. Agora, que ele existiu, qualquer um que procura no Google, aí você vai ver as evidências. Mas e aí? E o que você tem a dizer sobre isso? Assim, Jesus é Deus? Eu vou te explicar por quê. De Gênesis a Apocalipse, ou seja, do primeiro livro da Bíblia ao último, Jesus ele é falado, só que de diversas formas diferentes, né? O tempo todo, Deus tenta contato com o ser humano. Qual o maior problema do ser humano? É o pecado, ou seja, aquilo que afasta ele das coisas de Deus. Você já mentiu alguma vez na vida? Já? Você já fez algo muito errado, assim, que você se arrepende pra caramba? Pô, mano, não era pra ter feito essa parada, seja o que for? Com certeza. Todos nós. Então, existem coisas que teologicamente nós chamamos de pecado, erros que cometemos na vida, que nos afastam do Criador. Por quê? Não porque ele se afasta da gente, porque a gente, quando erra, não consegue mais conviver com ele. Então a gente vai se afastando e cada vez mais, a Bíblia diz um abismo chama outro abismo, a gente vai se afundando nisso. Então você mente, você começa a mentir mais, você começa na pornografia, daqui a pouco você tá fazendo besteira presencialmente, mas você montou uma família antes porque você fez isso, aí começa um monte de problemas, você tá metido em tanta coisa que você fica num lamaçal, espiritualmente e emocionalmente falando. Então, passado um tempo que Deus tenta o contato com o homem não quer escutar, ele resolve fazer a maior investida dele. Ele fala assim, eu vou mandar um pedaço de mim em formato de homem, para que primeiro eu saiba tudo que o homem passa na carne, no dia a dia, e também para que todos saibam o que eu faria, Deus faria se eu estivesse na terra. Então a Bíblia diz que Jesus não teve pecado, Jesus lidou com todo tipo de maldade, lidou com todo tipo de angústia, lidou com todo tipo de calúnia e nos ensinou como agir em toda situação. Qualquer problema que você esteja passando, Jesus nos ensinou como agir. E qualquer coisa que você fala assim, Deus não sabe o que eu estou passando, sabe? Mas eu fui traído, Jesus também por Judas. Mas eu estou em angústia, Jesus também suou sangue de tão angustiado que ficou. Mas eu estou me caluniando, Jesus também foi caluniado. Não importa o que você fale, Jesus vai botar a mão no seu ombro e falar, meu filho, eu sei como é, também já passei. Então, ele tanto sabe o que a gente passa, como a gente agora sabe o que fazer, porque ele mostrou na carne como se faz. E a evidência da eternidade e da divindade de Jesus é a morte e ressurreição, né? Então, você pega Mateus 28, por exemplo, o livro de Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, que vai falar não só da ressurreição, mas da missão que ele deixa para os discípulos. Ele fala, olha, eu vou, mas eu deixo uma missão com vocês, ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Pregai o Evangelho a toda criatura, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vou lembrar para vocês todas as coisas que eu tenho ensinado. Quem faz isso é o Espírito Santo, daqui a pouco eu explico quem é o Espírito Santo. E eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então a promessa que ele deixou foi o seguinte, ó, se você pregar o Evangelho, que é o que eu procuro fazer, se você batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, você foi atingido pela palavra, eu não tenho poder para te converter, mas eu tenho poder só para compartilhar a palavra. O Espírito Santo te escolheu para esse tempo, você se converter agora, eu te batizo. E terceiro, tem coisas
coisa que eu tenho que falar que eu não lembro, que o Espírito Santo lembra. Fala sobre esse assunto. Às vezes você me contar, como você falou no início aí, Bruno, eu tô passando essa situação, a história que vinha na minha cabeça não é que eu sou super inteligente, é que o Espírito Santo traz, fala sobre isso com ele. Vem na mente na hora, eu falo, Nico, sabe a história do tal? E começa a te falar. Você fala, caramba, o Bruno é muito sábio. Sábio nada, é o Espírito Santo falando comigo. Se o Espírito Santo cortar a ligação comigo, a minha sabedoria vai embora. Então, basicamente, hoje nós temos mais de 2 bilhões de pessoas que confessam ser seguidores de Cristo. Ele começou só com 12. Você pode ver que tudo que nasce grande é monstro, né? Tudo que nasce e vai crescer começa pequeno. Então, ele com 12 discípulos, hoje nós temos mais de 2 bilhões de pessoas que se denominam discípulos de Jesus Cristo, ou seja, que acreditam que ele é Deus, que ele morreu e ressuscitou. Cara, deixa